Semana passada nós vimos na escola bíblica sobre as marcas de um servo de Deus, de um ministro de Deus. E eu só quero lembrar o que nós vimos rapidamente, que segundo a definição que Paulo deu de um ministro, a palavra que Paulo usou em 1 Coríntios é uperetas, que é um servo que ficava lá embaixo na galé remando, ou seja, o servo mais inferior que poderia existir. E hoje nós vamos ver quais são os atributos e as características desse uperetas. Porque na realidade nós estamos vivendo hoje um tempo bem difícil, muito difícil mesmo, em que muita gente se diz pastor, muita gente se diz servo de Deus. E há uma grande confusão na cabeça das pessoas em que diz assim, como é que eu identifico um homem de Deus? Como é que eu identifico um pastor? Quais são as características dele? Qual é a marca? Porque afinal de contas todo mundo se identifica como pastor. Eu ouço a Deus, eu falo de Deus, eu falo em nome de Deus, eu me apresento como servo de Deus. Então, como tal, eu posso receber os seus dízimos, as suas ofertas, porque eu sou um homem de Deus e etc. Como é que a gente identifica um homem de Deus? Como é que a gente sai de uma situação dessa para não cair mais no engano, ser enganado por gente inescrupulosa, que nada mais, que não passa mais do que um aldrabão, não é? Um enganador, um usurpador da palavra e que só se interessa pelas riquezas das pessoas, pelo dinheiro das pessoas. Ele não está interessado na salvação das pessoas. E infelizmente, nós hoje vemos em todo lado, e aqui em Portugal não é diferente, de norte a sul nós estamos vendo isso, de leste a oeste a gente está vendo um monte de gente aqui que se coloca como servo de Cristo, mas que no final das contas nem trabalhar gostam, não é? Nem trabalhar não gostam, simplesmente querem ter uma fonte de lucro, e uma fonte de lucro sem muito trabalho, sem muito peso. Então, sem nós perdermos tempo, nós vamos entender hoje quais são os atributos e as características de um servo de Deus. Então, quais são as marcas de um uperetas? O que ele tem de interessante para a gente poder observar? Então, vamos lá. Nós vamos ver, primeiro, nós vamos entender quais são as definições ministeriais. O que é cada termo que a Bíblia usa para definir um servo de Deus. Depois nós vamos ver quais são as condicionantes para poder servir a Deus. Vamos ver 3 atributos que são extremamente necessários num servo de Deus, que é a paciência, a disciplina e a obediência. Se nós não encontrarmos isso, nós não temos um servo de Deus. Nós vamos ver que o servo de Deus ele é provado no deserto e depois ele passa pela fornalha. Nós vamos ver também que o servo de Deus ele tem uma vestimenta correta. Ele tem um padrão de vestimenta designado por Deus. Outra situação é que o servo de Deus ele dedica tempo à oração e à palavra. E por último, nós vamos ver qual é o modelo bíblico para a escolha dos servos de Deus. Se nós conseguirmos entender isso, meus queridos, nós nunca mais seremos enganados por ninguém que se diz pastor, que se diz apóstolo, que se diz profeta, que se diz isso, que se diz aquilo. Se nós entendermos isso, nós vamos ter bem claro o padrão divino para nós. E nós vamos, pela palavra de Deus, nós vamos testar cada um deles e vamos ver, este é um servo de Deus. Por outro lado também, nós vamos perceber que aqueles homens de Deus que Deus tem colocado como anjo da igreja, que tem colocado sobre as nossas vidas, nós vamos identificar padrões nele que nos dá segurança de juntos podermos servir a Deus, que afinal de contas realmente é um homem de Deus, realmente é uma mulher de Deus. Então nós estamos seguros e nós estamos protegidos debaixo do padrão bíblico. Vamos abrir as nossas Bíblias em primeiro lugar em Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. E diz o seguinte a palavra de Deus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos dizer juntos?
Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, a palavra ela é clara. Se nós lançamos no arado, nós temos sempre que olhar para frente. Se nós respondemos à chamada de Deus, o nosso passado não nos interessa mais, ficou para trás. Nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo. A Bíblia ela apresenta pelo menos 3 definições. Então nós temos primeiro o ministério. Muita gente diz, eu tenho uma chamada para o ministério. O que é ministério? Ministério quer dizer desempenho de um serviço. Desempenho de um serviço. Exercício de um serviço religioso especial, como dos levitas, sacerdotes, pastores, profetas, apóstolos e etc. Foi a atividade desenvolvida por Jesus até a sua ascensão, cargo ou ofício de um ministro. Então, vamos entender bem o que é isso para a gente não ser enganado. O que é ministério? É desempenhar um serviço. Nada mais do que isso. Desempenhar um serviço. Que tipo de serviço? Um serviço religioso, um serviço espiritual. Outra definição que aparece, ministro, como nós já vimos na sexta-feira passada, o uperetas, né? Aquele servo mais baixo que existe. Então, o que é um ministro? Servo, empregado, conselheiro, auxiliar, pessoa designada para exercer um ministério ou desempenhar um serviço. O servo de Cristo que na igreja prega a palavra e administra o batismo, a ceia e etc. Então o que a gente está vendo aqui? E por último, antes de eu falar isso, por último, a outra expressão que Deus usa é servo. O que é servo? É empregado, escravo, pessoa que presta culto e obedecem a Deus. Pelas essas 3 definições, ministério, ministro e servo, nós vamos ver que não cabe na igreja esses super-homens que se apresentaram nos últimos tempos. Não cabe na igreja esses super-ministros, esses super-pastores que se apresentaram ultimamente, que parecem verdadeiros empresários, donos de grandes empresas. A maior parte deles querem se assemelhar ao Bill Gates, a homens desse naipe. Isso não cabe. E até os pequenos, o alvo deles é chegar lá também. O alvo deles é esse. O alvo de bênção para eles, o alvo de santidade para eles, é a quantidade de possessões que eles vão conseguir. Quanto mais bens terrenos eles tiverem, mais eles acreditam que são abençoados. E é o oposto do que diz a palavra de Deus. Na palavra de Deus diz que o verdadeiro ministro, ele é servo, ele é escravo, ele ocupa um posto baixíssimo. Na escala de padrões, na escala hierárquica, o que serve é o que está abaixo, é o que sustenta tudo. Se nós olhássemos uma pirâmide, a pirâmide ela tem um vértice e tem a base embaixo. Qual é a parte mais importante do pirâmide? É o topo ou é a base? É a base, pois é nessa base que os servos estão. É sobre os servos que é construído o resto da pirâmide. Mas muita gente acha que é o topo. Mas lá no topo não tem nada. É a base. Então qual é a primeira base que se coloca? Cristo. A sua palavra. Em seguida, vem aqueles que Deus elegeu. Pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, doutores. Essa é a base. E depois, então, vem os diáconos, e depois os presbíteros, os diáconos e por aí afora, até que venha o povo. O povo está em cima desta base colocada. Aonde é que está esse destaque todo que dão por aí? É contrário à Bíblia. Se nós vemos um homem com muito destaque, com muito holofote em cima dele, pode acreditar que ele não está seguindo o padrão bíblico. O homem de Deus não tem holofote sobre si. Não tem. Porque o homem de Deus, na realidade, ele vive lá embaixo. Ele vive, por assim, entre aspas,
na escuridão. Ele não está em destaque. O homem de Deus, quando ele não está ministrando a palavra, ele está diante de Deus clamando por misericórdia. Onde está esse destaque todo que a gente vê por aí? Então perceber que é totalmente ao contrário do que está sendo falado nos nossos dias? É totalmente ao contrário, não tem nada a ver o padrão que está estabelecido. Então, se nós olharmos, ministro, desempenho de um serviço, você vai a um hotel. Você vai a um hotel. O hotel é tudo bonito, aquele prédio bonito, né? Quartos bonitos, suítes bonitas e etc. Qual é o serviço mais importante do hotel? A camareira. Porque se a camareira não fizer um trabalho bem feito, o gerente pode ser muito competente. Mas se a camareira não fizer um trabalho bem feito, ninguém consegue ficar naquele hotel. Agora, quando a camareira faz um trabalho perfeito, você entra no quarto do hotel, está tudo arrumadinho, tudo organizadinho, você nem se lembra da camareira. Esse é que é o trabalho perfeito. Ninguém se lembra dela. E todo mundo, quando vai embora, vai para o gerente e elogia. Que belo hotel. Mas foi o gerente que fez alguma coisa? Na realidade, o serviço duro não foi o gerente que fez. Foi a camareira. Pois Paulo, ao invés de se comparar com o gerente, Paulo se comparou com o Peretas. Aquele serviçal que estava lá embaixo da galé e que era o escravo condenado à morte. Esse é que levava o barco para onde o capitão mandava. Então, o que a gente vê aqui? Que tem muita gente querendo um lugar de destaque. Só que o lugar de destaque no reino de Deus só pertence a uma pessoa, a Jesus Cristo. Só Ele pertence ao lugar de destaque. Os holofotes todos estão sobre Jesus Cristo, e não sobre o pastor, não sobre o apóstolo. Há muita gente por aí roubando a glória de Deus, roubando a glória de Jesus Cristo. Amém? Estão percebendo? Então, horas, para servir a Deus, para ocupar esse lugar mais baixo, mais escondido, tem condições. Não é qualquer um que pode ser assim. Não é qualquer um que pode servir. Não é qualquer um que pode ocupar o lugar de servo. Não é qualquer um. Lembre-se, servos todos nós somos. Servos todos nós somos. Mas os homens de Deus são colocados como mordomos. Ou seja, aquele servo que foi encontrado algo especial nele e ele se destacou dos outros. Então ele ajuda o senhor, não é? O dono da casa, o dono da propriedade, a administrar os bens dele e a cuidar dos outros servos. Mas os servos não são dele, são do senhor. O dia que o mordomo querer forçar as coisas, não é? Os servos não vão aceitar. Por quê? Não é ele o patrão. Mas ele organiza tudo. Então os servos têm que obedecer às ordens dele, porque o mordomo ouve as ordens do patrão, passa para os servos e se tudo correr bem, né, a casa vai funcionar perfeitamente. Assim é no reino de Deus. Então quais são as condicionantes para poder servir a Deus? Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Diga comigo, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ser crucificado para si mesmo e para o mundo. Diga comigo, ser crucificado para si mesmo e para o mundo. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Quarto, ser obediente a Deus. Quinto, ter a chamada de Deus. Sexto, ser obediente às autoridades instituídas por Deus. Sétimo, consagrar-se totalmente à obra de Deus. Oitavo, ser disciplinado. Nono, terá que viver pela fé. Décimo, não ser desocupado. 11, deixar tudo, se for preciso, por amor a Jesus e ao Evangelho. 12º, não poderá apoiar sobre ganhos
bens e etc. 13º, não buscar tesouros na terra. 14º, não ter possessão na terra. 15º, anseia por servir o próximo e não ser servido. Ou serviço de Deus para ganho pessoal. 16º, devem ser pessoas de oração. E 17º, não tem a ver com idade, tem a ver com disposição. Só isso. Mas pastor, eu não posso ter bens? Pode. Os bens não podem ter você. Você pode ter bens, mas os bens não podem ter você. Você tem que entender que os bens que você tem pertencem ao Senhor. E Ele deu a você para te ajudar a executar a obra. Não são teus. Não são teus. A partir do momento que os bens te possuírem, então você ama mais o dinheiro, você ama mais os tesouros que você tem do que a Deus. E aí você não pode servir a dois senhores. Ou há de servir a um e aborrecer o outro, ou você vai aborrecer a Deus e servir o outro senhor. A escolha é sua. Um servo vem para construir o reino de Deus. Ele não busca os seus próprios interesses, seu conforto pessoal, mas que o reino de Deus cresça. Como? Ganhando mais vidas para Jesus, em obediência incondicional a Deus e sem reservas. Então o servo de Deus, ele vive para que o reino de Deus seja expandido. Em outras palavras, ele pratica Mateus 6,33. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:19 a 20 diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o teu coração? Calma, não responda. Calma, pensa bem. Porque se você falar que está em Jesus, ele vai vir saber se realmente se teu coração está lá. Ele vai te testar. Se o nosso coração realmente está em Jesus, então nós vamos ser sal e luz. Nós vamos brilhar neste mundo. Ora, veja, o que eu estou dizendo aqui já começa a fazer cair por terra muita coisa que a gente tem visto aí. Lembra que eu falei no domingo que os mornos parece que ocupam mais espaço? Pois esse reino que esse povo anda pregando aí é o reino dos mornos, é o reino dos homens. Os mornos, eles pregam o reino dos homens. Então eles querem riqueza para si mesmo. Então se nós olharmos para o universo hoje, de servos, de pastores e etc., pelo menos metade cai por terra. Pelo menos metade cai por terra. Por quê? Porque o alvo deles não é Cristo. O alvo deles é o dinheiro. Eles se servem de Cristo. Lembra que eu disse que eles não são inimigos do nome de Cristo, mas são inimigos da cruz de Cristo? Porque o nome de Cristo para eles é rentável. Através do nome de Cristo, fazem curas, fazem milagres. Mas eles não querem saber de mudança de vida. Não querem saber de mudança de vida. Podem vir como está e continuar. O pecado continua, não muda. E por isso nós vemos pastores adúlteros, pastores que não respeitam a santidade do casamento, pastores em pleno exercício do ministério trocam de esposa como quem troca de roupa. Ai, pastor, isso aí é o quê? Isso é pecado. Isso é pecado. Porque a partir do momento que a santidade do casamento não é respeitada, também não é respeitada a santidade da igreja. Também não é respeitada a santidade do evangelho. Perde-se completamente a base. Marcos 10, 29 a 30 diz o seguinte: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro
a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. Não há ninguém que tenha deixado essas coisas que não receba 100 vezes mais. Já nesta vida e no século futuro, a vida eterna. E veja que ele não falou de esposa, não. Quem deixar a esposa não vai receber 100 vezes mais esposa, não. É uma só até que a morte o separe. É porque hoje, se a gente fizer a oração do divórcio, vai ter neguinho morrendo na igreja adoidado. Ah, pastor, eu vou divorciar. Então tá, Senhor, mata ele, que a Bíblia fala que é até que a morte o separe. Você vai ver se vai querer alguém divorciar. Vai não, desiste rapidamente. Ora, um exemplo que nós temos na Bíblia, desde lá de trás, os levitas, os sacerdotes, eles não tinham possessão na terra? Eles não tinham um pedaço de terra, nem de terra, nada, eles não tinham riqueza nenhuma. A riqueza e a possessão deles eram o Senhor. E quando Israel ia à guerra, os levitas iam na frente. A tropa ia atrás e os levitas iam na frente, louvando a majestade santa do Senhor. Os primeiros que sofriam eram eles. Os primeiros que poderiam ser atacados eram os levitas. A tropa estava lá atrás. Quem sofre mais nas coisas do reino de Deus são os que estão na frente, são os pastores. Mas hoje o que está acontecendo? Os pastores colocam a tropa na frente e eles vão lá atrás. Ah, se morrerem umas 10 ovelhas não tem problema nenhum, eu estou protegido. Não, é diferente no reino de Deus. O pastor vai à frente, as ovelhas vão atrás. Quem enfrenta lobo não são as ovelhas, é o pastor. Hoje o pastor coloca as ovelhas para enfrentar o lobo. E ele fica lá assistindo, protegido no seu camarote. Está tudo errado. Números 18, 20 diz o seguinte. Eu vou citando algumas, e não vou esperar vocês abrirem, porque tem várias referências. Mas depois vocês assistam, assim como seria bom também assistirem a mensagem As Marcas de Cristo da semana passada. Números 18, 20 diz, disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança entre os filhos de Israel. Olha que privilégio, queridos. Nós temos como herança o quê? O Senhor. Nossa possessão é o Senhor. Isso é para todos os servos. Todos vocês são servos de Deus. Mas para os pastores, ainda mais. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Se nós olharmos alguns exemplos da palavra de Deus, por exemplo, Eliseu. Olha só o que aconteceu com Eliseu. Quando Elias veio, está lá em 1 Reis 19, de 19 até o 21, 1 Reis 19, 1 Reis 19, 19 até 21. Elias veio chamar Eliseu. Veio, chamou Eliseu. Eliseu disse, olha, deixa lá que eu volte primeiro ali para despedir dos meus pais. Eliseu não estava desocupado. Lembra que eu disse lá na listinha lá que não pode ser desocupado? Deus nunca chama desocupados. Essa história da pessoa estar desocupada, sem fazer nada, dizer eu tenho uma chamada de Deus, aí tem uma coisa muito errada. Deus não gosta de desocupados. Deus não gosta de preguiçosos. Gente que fica acomodada, sentadinha, esperando. Eu estou na graça de Deus, esperando o suprimento. Pode dizer para ele, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Vai trabalhar, vagabundo. Não tem essa no reino de Deus. Deus não chama preguiçosos. Então, Eliseu estava trabalhando. O que Eliseu fez? Diz o versículo seguinte, diz a palavra, 1 Reis 19, 19 a 21. Eu só vou ler alguns pedacinhos. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Em outras palavras, o que Eliseu fez? Rompeu com o seu passado. Eliseu rompeu com os seus ganhos. Então, qualquer motivo de arrependimento para Eliseu já não existia mais. Ele não tinha mais o ponto de retorno. Eliseu rompeu completamente com o seu passado. Eu vou servir a Deus e eu não tenho mais motivo para voltar. Aquelas juntas de bois que eu tinha já não existem mais. A minha terra já foi passada para outro. Eu não tenho mais possessão nessa terra. Todo o seu modo de sustento foi deixado para trás. A partir de agora, Eliseu dependia única e exclusivamente do Senhor.
única e exclusivamente do Senhor. Ora, outro exemplo, o de Jesus Cristo. Ai, Senhor, eu vou contigo para onde tu quiseres. Lucas 9, 57 até 62. O versículo aqui que importa é isso aqui. Quando Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que isso nos diz? O servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, aquele que deixa tudo por amor a Jesus e ao Evangelho, o foco dele principal é a dependência do Senhor. Ora, ele não vai ter casa para morar? Vai. Ele não vai ter um carro? Vai. Ele não vai ter ganhos? Vai. Mas nada disso importa para ele. Nada disso importa para ele. Se nós olharmos o outro exemplo, que é o de Paulo, Paulo declarou: eu sei ter fome, eu sei ter abundância. Eu sei ter, já passei frio, já passei fome, já passei isso, já passei aquilo, mas eu estou nem aí para isso tudo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o homem de Deus, ele pode ter todas as coisas. Aliás, a palavra diz: digno é o obreiro do seu salário. Mas o homem de Deus, o foco dele não é esse. Tanto é que Paulo, que é um maior exemplo e é verdadeiro exemplo de apóstolo, né? O único maior apóstolo que existiu em todos os tempos, apóstolo Paulo, ele trabalhava. Muitas vezes ele trabalhou, ele fazia tendas. Mas hoje nós vemos que, se for preciso trabalhar, tem muito homem de Deus, entre aspas, que não quer. Não quer. Não é digno de mim, eu tenho uma chamada. Horas. Como não quer? E vai viver do quê? Vai comer o quê? E aí começa uma forçação de barra nas ofertas. Já não prega mais a palavra de Deus, por quê? Porque senão pode comprometer as ofertas, que as pessoas podem ir embora. Isso está mal. Então nós vamos ver aqui, 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 até o 12, ele fala assim: 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo até do 3 ao 12. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imbundícia, nem com fraudulência. Nós não fraudamos absolutamente nada. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. Deus é testemunha, não fizemos de vocês negócios. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que cresces. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos, e cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Veja que esse homem, que tinha tudo isso, esse homem muitas vezes teve que trabalhar para não ser pesado a ninguém, para que a glória de Cristo não fosse vã. É isso que nós temos que entender, queridos. Vocês têm um pastor, um homem de Deus, que tem uma jornada tripla, não é fácil. Vai chegar o dia que ele vai precisar estar a tempo integral, não vai ter hipótese. Esse dia vai chegar, não vai ter hipótese. Que isso vai aumentar, vai crescer de tal maneira que ele vai precisar dedicar tempo integral à obra de Deus novamente. Até chegar esse dia, ele está fazendo como Paulo, trabalhando e tecendo as suas redes.
Vai chegar o dia em que a igreja vai crescer e vai precisar do seu pastor integral. E aí vai se cumprir a palavra, digno é o obreiro do seu salário. Mas aí ele já deu frutos, ele já deu provas de excelência, como ele tem dado. Amém? Agora, o que nós vemos é que muitos, sem dar frutos nenhum, querem tudo. Querem tudo e mais alguma coisa. E os que chegaram lá, porque Deus permitiu, ao invés de usar os recursos que Deus deu para o bem do reino, para que não haja necessitados entre o povo de Deus, usam os recursos para si próprio. Usam os recursos para o seu bem-estar. E tudo isso é condenável pela palavra de Deus. Então nós estamos vendo aqui que um servo de Deus, uma das características dele é não ser pesado a ninguém. Uma das características do servo de Deus é ele ter um coração sábio, de maneira que, se no momento a igreja em que ele está não tem condições de sustentá-lo, ele vai trabalhar para não ser pesado a ninguém. Ele vai ser mais um a contribuir para a causa do reino de Deus. E mesmo assim, a palavra de Deus vai estar fluindo do seu coração a tempo e a fora de tempo, como Paulo dizia aqui. Amém? Agora nós vamos ver um atributo que um servo de Deus tem que ter. É obrigatório estar presente na vida de um servo de Deus, que é a paciência. Digam comigo, paciência. Vira para o seu irmão e diz para ele, paciência. Seja paciente. Quem sabe o que é paciência? O que é paciência? Olhe, presta atenção no que é paciência. Porque muita gente quer saber o que é paciente. O que é paciência? Ah, eu sou muito paciente. Será? Olhe, paciência. Capacidade de sofrer ou suportar com calma e sem reclamar. Alguém aqui é paciente? Não, né, Aline? A Aline já fez, não. Diga comigo, capacidade de sofrer ou suportar com calma e sem reclamar. Essa é uma característica básica do servo de Deus. Paciência no Novo Testamento. A característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade, a fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Ela aguenta firmemente, que espera por alguém ou algo lealmente, que persiste com paciência, constância e perseverança. Ficar, retardar, permanecer, não se retirar ou fugir, perseverar sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente os maus tratos, estabilidade, constância, tolerância. Alguém aqui é paciente? Você é? Oh, glória a Deus. Romanos 5, versículo 3 a 5, diz o seguinte, Romanos 5, 3 a 5. Vou repetir. Paciência é a capacidade de sofrer ou suportar com calma e sem reclamar. Esse é o primeiro atributo que o servo de Deus tem que ter. Um verdadeiro servo de Cristo tem que ter isso gravado no seu coração. Tem que estar lá estampado no seu coração. Olha o que diz Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? O que produz paciência? O que produz paciência? Aquela mesmo que você ora, tira, Senhor. Tira, já deu. É essa. Está vendo? Por que Deus não tira a tribulação? A gente ora e a tribulação não acaba, parece que aumenta. E não só parece que aumenta, como aumenta. É porque a tribulação produz.
E a paciência produz a... Não, produz a experiência. E a experiência, a esperança. Olha só, vou repetir. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Começa a dar glória a Deus pela provação. Começa a dar glória a Deus pela tribulação que você passou na sua vida. Porque isso vai te provocar paciência. Um servo de Deus, como eu já falei, vou repetir, ele é marcado, ele tem uma marca estampada no seu coração chamada paciência, que é proveniente de uma vida cheia do Espírito Santo. Para aguentar tudo isso, somente cheio do Espírito Santo. Porque para aguentar um povo de dura serviço, como é o povo de Deus, um povo que tem uma canga dura, reclamão, como era o povo de Israel, a gente reclama do povo de Israel, mas olha que a gente está ali com eles. Reclamam de tudo, esse Moisés aí, esse pastor nosso cego que veio para nós aí, que não sabe nada. Esse Moisés aí que eu não sei quem é, não sei onde é que se meteu, foi lá para o monte e já não voltou mais. A gente está assim com o povo de Israel. A gente reclama de tudo e mais algumas coisas, irmãos. Pois esse povo, a dura serviço, esse lombo duro, né? Esse caráter duro que nós temos, só é quebrado pela pregação da palavra de Deus e muitas vezes pregada, não é uma vez só não. Muitas vezes, repetidas vezes, porque a palavra diz que a palavra ela é um martelo, é uma marreta que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra, que quebra a pedra. É um martelo pneumático, né? Nós vemos por aí, às vezes, andando por aí, estão fazendo obras, e está lá um homem, e o homem está tremendo todo. Pois assim, quando eu olho para aquilo lá, eu me vejo. Olha eu aí, pregando o evangelho. E o povo lá com aquele coração endurecido, a gente se tremendo todo, até quebrar o coração. Até quebrar o coração. Porque o coração é endurecido. E olhe, paciência é uma característica de Deus. Por que o servo de Deus tem que ter a paciência? Porque a paciência é uma característica que está estampada em Deus. E Deus, segundo Pedro 3,9 diz, segundo Pedro 3,9 diz, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Muitos têm a promessa de Deus por tardia. Oh, fala tanto que Jesus já ia voltar, fala tanto da volta de Jesus, e Jesus não volta. Mas por que Jesus não volta? Porque Deus está à espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Ele está à espera, Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer mandar ninguém para o inferno. Ele está à espera. Porém, a palavra já diz, não creu, já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E 2 Timóteo 2, 24 a 26 diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando, manso, para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando. O que é disciplinando? Dando umas varadinhas, com mansidão os que se opõem. Ué, o pai não dá, a mãe não dá uma varadinha no filho com mansidão? Ninguém espanca filho, mas dá com mansidão. Agora não quer dizer que aquela varadinha não dói. Hoje, a lei diz, não pode, é espancar. Bom, chegaram tarde, porque eu só estou vivo aqui por causa dessas varadas que levei. E eu acredito que a maioria também só está vivo por causa das varadas que levaram. Não tem hipótese, a Bíblia não foge. Então diz aqui, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua verdade.
Ora, o servo do Senhor, ele tem uma paciência enorme para ver o quê? Para ver se livra as pessoas do diabo, das garras do diabo. Para ver se livra as pessoas do inferno. Olha a responsabilidade que o pastor tem, que o servo de Deus tem. Então, infelizmente, nós sofremos de uma coisa que é o imediatismo. A gente quer tudo para ontem. Nós não gostamos de esperar, nós não gostamos de ser pacientes. Nós queremos tudo para ontem. E essas palavras, perseverar, conservar, manter e esperar, não faz parte do nosso dicionário. Diga comigo, perseverar, conservar, manter e esperar. Tudo isso tem a ver com paciência. Nesta geração do fast food, dos McDonald's da vida, a gente quer tudo assim, dos congelados, mete no micro-ondas e já está, a comida está feita. Agora, fazer a comida leva tempo. Principalmente domingo, quando está com fome, chega do culto, né? E ainda vai preparar o almoço, leva tempo. Mas o sabor dessa comida é igual a uma comida congelada? Óbvio que não. Pois muitos de nós, preferimos comida congelada do que aquela comida feita na hora. E o que nós estamos vendo por aí, né? Sobretudo nessas igrejas, onde há essa agonia por dinheiro, é o oferecimento de comida congelada. É um micro-ondas aquilo. Vai lá, põe a comidinha, né? E já está. Sai um hambúrguer que era congelado, já está um hambúrguer. Nem que seja buchento, né? Aquela coisa assim que você morde, parece um papel. Mas as pessoas muitas vezes preferem isso do que uma comida feita na hora. Mas esse tempo de espera, que nem você pregar a palavra de Deus, não é fácil. Porque é muito mais fácil você ouvir coisas boas, palavras para cima, né? Palavras que te levantam, que animam o teu ego. Você ouvir dizer que tem que mudar de vida, que o teu lugar é a cruz, se você não passar pela cruz, você não está salvo? Ah, não, isso não. Não, eu tenho que viver da maneira como eu quero. Ora, se nós não esperarmos em Deus, se os servos de Deus não esperarem em Deus e não serem extremamente pacientes, nós corremos o risco de sermos como Saul. 1 Samuel 15:11, Deus declarou: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Deus deu diversas chances a Saul, mas Saul não quis obedecer a Deus, até chegar ao ponto que Deus rejeitou a Saul. Temos que ter esse cuidado de não sermos rejeitados por Deus. Deus nos faz muitos testes. E nós temos que ter extremo cuidado de não sermos rejeitados por Deus. Deus nos dá chances e nós precisamos saber, estamos aproveitando a chance? Hebreus 12, versículo 1 até o versículo 3, ele diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraço e pecado. Embaraço e pecado. Diga comigo, embaraço e pecado. A gente tem que deixar os dois. O embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o prêmio que estava esperando Jesus, assentar-se à destra do trono de Deus. Mas ele lá já estava. Só que agora foi-lhe dado um nome acima de todo nome. Toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Então, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. E nós,
pelo gozo que nos está proposto, de nós nos assentarmos juntamente com Ele, nós suportamos tudo aquilo que nós temos que passar nesta vida. Nós não podemos desprezar a correção, não podemos desprezar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Pois se desprezarmos, nós corremos o risco de sermos rejeitados, como Saul, um deles que foi rejeitado pelo Senhor. E quantos na história foram rejeitados pelo Senhor? Por quê? Porque não foram pacientes por esperar. Quantos não souberam esperar e foram rejeitados por Deus? Pois não sejamos assim nós. Não há promessas para nós, não há promessa para esta igreja, não há promessas que Deus tem feito, então saibamos esperar. Saibamos esperar e sejamos úteis nas mãos do Senhor. Como? Cultivando a paciência em nossas vidas. Sabendo suportar as afrontas, sabendo suportar as provações. Outra marca, característica que está num servo de Deus é a disciplina. Todo servo de Deus tem que ser disciplinado. Para usar um termo comum, ser constantemente constante. A disciplina, ela é extremamente necessária. Daniel 6,10 diz que 3 vezes por dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nem a ameaça de ser preso. Porque fizeram um decreto que somente ao rei poderia fazer petições. Exatamente para pegar a Daniel, porque sabiam que Daniel não tinha culpa nenhuma. E só na lei do seu Deus, só nos mandamentos do seu Deus, eles poderiam criar uma causa para pegar Daniel. Ainda assim, Daniel manteve a sua disciplina. E 3 vezes por dia ele ia diante de Deus. E com as janelas abertas para todo mundo ver. Pois nós também precisamos ser disciplinados. Deus quer manifestar a sua glória em nós e através de nós. Mas Ele só vai fazer isso com quem mantém comunhão com Ele diariamente. Com quem vai à sua presença diariamente. Mas pastor, eu tenho uma vida tão corrida. Aí é que entra a disciplina. Você tem que organizar os seus horários de tal maneira que o teu tempo com Deus seja o dízimo do seu tempo. Você obrigatoriamente tem que ter esse tempo com Ele. Se é que nós queremos manifestar a glória de Deus em nós. Nós precisamos, como já foi dito lá em Hebreus, no capítulo 12, nos livrar dos embaraços dessa vida. Aquilo que nos rouba tempo, nos livrarmos dos ladrões do nosso tempo. Pode reparar, nós dissemos, nós temos uma vida muito corrida, mas tem tempo para assistir a televisão. Tem tempo para sentar na frente da televisão. Tem tempo para ficar mexendo no celular e vendo o que está acontecendo nas redes sociais. Pois diminui esse tempo e coloca o tempo para o Senhor, que você vai ver como a sua vida vai mudar radicalmente. Por quê? Porque Deus quer manifestar em nós o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, 22 a 23. Deus quer fazer com que isso se torne realidade na vida dos seus servos. E ainda mais na vida de um pastor. Na vida de um pregador da palavra de Deus. E o que diz lá? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas, não há lei. Todas essas características têm que estar num homem de Deus. Pastor, como é que eu sei que aquela pessoa é um homem de Deus? Começa a observar as características dele. Ele tem paciência? Ele é disciplinado? Ou ele é estourado? Ou ele quer tudo para ontem? A gente não conheceu ninguém assim não, né? Não conhecemos ninguém assim não. A gente conheceu só gente paciente na nossa vida. Né? Todo mundo que a gente conheceu, assim, é tudo... Não, você tem 3, 4 dias para fazer, não tem problema não. É tudo assim. Horas, os servos de Deus, os homens de Deus, os apóstolos, lá os verdadeiros apóstolos primitivos, eles gastavam o seu tempo em oração e na palavra, e delegavam aos diáconos os afazeres. Porém, os diáconos também tinham o seu tempo com Deus. Também tinham o seu tempo com Deus. E Atos 6, 2 a 4, a parte que interessa é isso aqui. Aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É uma obrigação dos servos de Deus. Aqui tem servos de Deus. Nós temos que nos dedicar à oração e ao ministério da palavra.
É obrigação nossa. Nós temos que ter comunhão com Deus diariamente, e para isso é necessário ter disciplina, porque se nós olharmos, nós nunca vamos ter tempo para Deus. Tudo vai ocupar o nosso tempo. Dar os dízimos, dar as ofertas, é preciso ter disciplina. Tudo no reino de Deus exige disciplina. Tudo, tudo, tudo. Então nós vamos entendendo que o segredo para nós sermos cheios de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, é nós permanecermos na presença de Deus. Quanto mais tempo tivermos na presença de Deus, sem pressa, esperando pacientemente em Deus, a glória do Senhor vai ser manifesta em nós. Ora, se nós fizermos isso tudo, quando chegar aqui ao domingo, isso vai ser uma explosão de milagres, vai ser uma explosão de salvações, vai ser uma explosão de libertações. As pessoas vão vir e dizer, o que faremos para sermos salvos? Era o que acontecia na igreja primitiva. E por que nós não podemos ver isto hoje? Estar na presença de Deus não é se limitar a entregar uma lista de petições, porque Ele sabe o que nós precisamos. Salmo 37:4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele sabe o que a gente precisa. Você não precisa ir lá, eu preciso, eu já sei. Eu já sei. Eu quero conversar com você. Eu quero ter comunhão com você. Por que Ele criou o homem? Para ter um ser além de si mesmo, para ter comunhão. Todo final de tarde, Deus vinha falar com Adão e Eva. Até que chegou o fatídico dia que eles estavam escondidos. E o pecado foi descoberto. Tentaram esconder, mas como é que pode esconder alguma coisa diante de Deus? Então você veja que paciência e disciplina andam juntos. Andam juntos. Se essas duas características não tiver na vida de um homem de Deus, não é homem de Deus. Paciência e disciplina. E a terceira característica extremamente importante, obediência. Diga comigo, obediência. A obediência no reino de Deus é a chave para o verdadeiro sucesso. E aqui é que está uma coisa que muita gente usou mal isso. Muito homem de Deus, que deveria usar a palavra como se deve, usou mal isso. E começaram a exigir a obediência das pessoas quando eles próprios não obedeciam a Deus. Quando eles próprios não eram dignos disso. Ora, a obediência, ela garante a entrada no reino de Deus. Em Mateus 7, no capítulo 7, no versículo 15 em diante, Jesus dá um alerta muito importante. E esses alertas nós precisamos prestar atenção para nós não sermos enganados. E ele diz no versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança em um fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então muita gente exigiu obediência, mas eles próprios não eram fiéis e nem muito menos obedientes a Deus. Ora, a obediência, ela deve ser de todo o coração, ela não deve ser parcial. Em Deuteronômio 26:16 diz, nesse dia o Senhor teu Deus te manda fazer esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e fazes com o teu coração e com a tua alma. Então diga comigo, a obediência deve ser de todo o coração. Diga comigo, a obediência é o preço do êxito. Você quer ter sucesso na sua vida em todas as áreas? Seja obediente. Em todas as áreas da sua vida. Josué 1:8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito.
porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Você tem que ter a palavra de Deus e vai andar sobre esta palavra. Diga comigo, obediência é melhor que o sacrifício. É muito melhor que o sofrimento. E a palavra de Deus diz em 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha só, tudo isso daqui são elementos para um servo de Deus. Se você diz, eu sou servo de Deus, isso tem que estar estampado na sua vida. Isso tem que estar estampado para a sua vida. Obediência é um dever imperativo da vida. É uma obrigação que nós temos. Se nós quisermos ter vida, nós precisamos ter obediência. E Pedro declarou isso em Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ora, isso é muito importante, irmãos. Porque há muita gente mandando fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus e vem com uma pseudo, mas eu tenho autoridade. Desde quando? Se você está mandando eu desobedecer a Deus, eu não vou te obedecer. Mais importa eu obedecer a Deus do que a você. Qualquer um, seja presidente da república, seja isso, seja aquilo, seja apóstolo, seja bispo, seja profeta, seja lá o que for, mandou ir contra a palavra de Deus, não vou obedecer. Eu vou lançar maldição sobre você. Maldição sem causa não virá. Não pega. Eu estou protegido pelo Senhor. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eu vou te matar. Eu não morro. Eu ganho a vida eterna. Eu passo para a vida eterna. De qualquer maneira eu estou ganhando. Nunca vou perder. E por último, obediência é a única forma de nós termos garantido as bênçãos de Deus. Diz Deuteronômio 28, 1-2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isaías, capítulo 1, diz que se quiserdes e ouvires, comereis o melhor desta terra. Tudo está na nossa obediência. Outro item. Nós vimos que o servo de Deus, ele preenche as condicionantes para servir a Deus, ele tem como primazia na sua vida, como marca importante, a paciência, a disciplina e a obediência, e depois que ele tem tudo isso, ou durante o período em que ele está adquirindo tudo isso, o servo de Deus, ele é provado no deserto e na fornalha. Olha, ser servo de Deus não é nada fácil, não. Não é nada fácil. Essas religiões que andam por aí, né, porque não são igrejas, são religiões, elas fizeram um universo de servos, de diáconos, disso, daquilo, de pastores e por aí afora, e a maior parte deles não preenchem os requisitos bíblicos. Porque realmente ser servo de Deus não é brincadeira. É muito sério. E há muitas exigências. Veja que já desde o princípio, Deus testou Abraão. Deus fez um grande teste com Abraão. E Deus vai nos testar com o quê? Com aquilo que nos é de mais valor. Aquilo que nos vale mais é exatamente nessa área que Deus vai nos testar. Para Abraão, o que mais valia para ele era o seu filho, Isaque. Porque afinal de contas demorou 100 anos para ter Isaque. Então você imagina o valor que aquele pai dava para o seu filho. E Deus chega para ele e faz um grande teste. Deus queria saber se podia contar com Abraão. Dá-me teu filho. Dá-me o teu filho. O filho da promessa. O filho que demorou 25 anos para você receber. E Abraão não titubeou. Abraão pegou o servo, pegou a lenha, pegou o jumento, pegou o menino e vamos lá sacrificar. E o filho perguntou para o pai, pai, eis aí a lenha, eis aí o cutelo e o cordeiro. Deus para si proverá. E Abraão creu que Deus era suficientemente capaz de tirar aquele menino dos mortos, de trazê-lo de volta à vida. Abraão estava realmente disposto a sacrificar o menino. E nós estamos dispostos a sacrificar aquilo que nos custa muito? Será que nós estamos realmente dispostos a sacrificar aquilo que nos custa muito?
Horas, o deserto mostra aquilo que está no nosso coração. Jesus, quando foi batizado nas águas e batizado com o Espírito, imediatamente ele foi enviado ao deserto. Para ser o quê? Para ser abençoado? Receber a unção apostólica? O que ele foi fazer lá no deserto? Foi ser testado, foi ser provado, foi ser tentado. E tentado pelo diabo. E quando Jesus estava mais suscetível, que ele estava com fome depois de 40 dias e 40 noites, o diabo chegou. E veio. Horas, não está escrito que ele vai transformar essas pedras em pão? Vai lá, manda aí, come, tira a tua fome. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para cada tentação que o diabo fez, Jesus respondeu com a palavra. Horas, todos nós, sem exceção nenhuma, nós vamos passar pelo deserto e nós vamos ser testados e nós vamos ver qual é a reação do nosso coração. Nós vamos passar também pela fornalha, porque você não pode esquecer que o ouro só se transforma em ouro valioso quando ele passa pelo fogo. Quando ele passa pelo fogo, todas as impurezas, os metais menos nobres, vêm à superfície, ficando aquilo que é realmente de valor. Pois quando nós somos provados na fornalha, aquilo que está dentro de nós vem à tona. Vem à tona. Aquilo que está escondido vem à tona. E nós começamos a entender que tinha coisas lá dentro guardadas. Tinha situações lá dentro que a gente não queria que ninguém soubesse. Mas quando o fogo vem, aquilo tudo vem à tona. Ora, tanto o deserto quanto a fornalha, ela vem para nos limpar completamente. O que diz a palavra de Deus? Em Tiago 1,13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando este o atrai e o seduz. Romanos 9:19b diz assim: pois quem resiste à sua vontade? Hebreus 11:17 diz: quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pois nesse processo do deserto e no processo da fornalha, nós vamos ser refinados e aprovados, ou vamos resistir e vamos ser destruídos. Está vendo agora por que muitas vezes os pastores, os verdadeiros servos de Deus, nos fazem testes? Não nos dá cargos ou não nos dá posição de uma hora para outra? Está vendo por quê? Para poupar você. Para que você não morra. E às vezes a gente, na nossa pressa, a gente vai, esse pastor não me dá oportunidade, eu vou para outra. E vai lá, e o outro que não é pastor coisa nenhuma, não é servo coisa nenhuma, não preenche os requisitos de Deus, não percebe nada do que anda ali a fazer. Você é pastor, você é diácono, você é presbítero, você é profeta, você é doutor, você é sei lá o quê. E quanta gente morta espiritualmente tem por aí. Quanta gente em casa sem ir à igreja nenhuma, chamados desigrejados. Assim, ó. Quanta gente está em casa triste porque falaram que ele era aquilo que ele não era. Ora, tudo isso para dizer o quê? Os homens de Deus, além de ter a disciplina, além de ter a obediência, além de ter a paciência, além de passar no deserto e na fornalha, quando ele passa por todas estas coisas, ele recebe uma vestimenta. Ele tem uma roupa especial. Ele tem uma capa especial. Ora, que capa especial é essa, pastor? Desde Levíticos até Apocalipse, fala dessa vestimenta. Eu não vou ler todos os textos, mas em Levíticos 16:4 diz assim: vestirá ele a túnica de linha, sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo com água e então as vestirá. Em Levítico fala, em Samuel fala, em Salmos fala, e lá em Apocalipse explica que veste é essa. Em Apocalipse 19:8 diz assim: pois foi-lhe dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo
são os atos de justiça praticados pelos santos. Quais são as vestes de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo de Deus? Os atos de justiça. Diga, eu estou vestido de atos de justiça. Eu sou servo de Deus e estou vestido de atos de justiça. O que é a justiça? A justiça é o atributo pelo qual, ao tratar com as pessoas, Deus age de acordo com as normas e exigências da perfeição de sua própria natureza. Por isso Deus castiga tanto os incrédulos como o seu próprio povo, e com imparcialidade socorre os necessitados. Isso é justiça. Ato pelo qual Deus, em sua graça e em conformidade com a sua aliança, selada com o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, perdoa as pessoas fracas, perdidas e sem justiça própria, aceitando-as através da fé. É a qualidade que leva os cristãos a agirem corretamente de acordo com os mandamentos de Deus. Isso é justiça. Então, justiça é Deus castiga os maus e Deus castiga os bons. Afinal de contas, se nós somos filhos de Deus, nós somos castigados. E se nós não somos repreendidos, então nós não somos filhos de Deus. Nós não temos parte com Deus. Ele castiga a todos quanto recebe como filhos. Ele castiga e repreende a todos quanto ama. Então, se nós estamos sendo castigados e repreendidos por Deus, nós temos que erguer as mãos aos céus e agradecer, porque é sinal que Ele nos ama. Que nós somos especiais para Ele. Amém? Não é só bênçãos, bênçãos e bênçãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, ele gasta muito tempo em oração e na palavra. Muito tempo. Ele tem essa incumbência de buscar a Deus diariamente. O Salmo 1 diz isso, não é? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei. Medita, é isso? Salmo 1? Diz assim o Salmo 1. Olha só que coisa interessante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque esse justo, esse servo, ele vive na presença de Deus. Se ele vive na presença de Deus, consequentemente, ele vai fazer aquilo que Deus ordena. Por isso que a Bíblia fala que tudo quanto fizer prosperará. Ele nunca vai cumprir a sua vontade, vai sempre cumprir a vontade de Deus. Amém? Ora, por último, pastor, como é que eu sei que um servo, que um ministro, que um pregador realmente é um servo de Deus? Vou repetir rapidamente. Primeiro, ele preenche as condicionantes: amar a Deus sobre todas as coisas, ser crucificado para si mesmo, ser cheio do Espírito Santo, ser obediente a Deus e por aí afora. Depois você vai ouvir de novo a pregação e você vai ver item por item. Segundo, ele tem uma marca no seu coração que é a paciência. Diga comigo, paciência. Qual é a outra marca que ele tem gravado no seu coração? A disciplina. Então diga comigo, paciência, disciplina e obediência. São as 3 marcas que está gravado. Está gravado no seu coração. Paciência, obediência e disciplina. Então mais uma vez, paciência, obediência e disciplina. Isso tem que ter no coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Depois ele vai ser provado na fornalha e no deserto. Ora, se um homem de Deus não passou por essas coisas, tudo na vida dele sempre foi tudo maravilhoso, então ele não é servo de Deus. Agora, também está sofrendo porque não trabalha, não é? E diz, eu estou passando fome, eu estou sofrendo por amor a Jesus? Não, você está sofrendo porque você não trabalha. É porque você é preguiçoso, você não quer fazer nada. O que mais?
O homem de Deus, ele pratica atos de justiça, ele sempre vai ser justo. Ele nunca vai ser injusto. Nunca. Porque a justiça é um atributo de Deus. Outra coisa, ele gasta muito tempo na oração e na palavra. Sempre que ele abre a boca, há algo novo da parte de Deus. Não é uma revelação nova, porque a revelação está aqui. Mas é uma palavra nova. Que a palavra ela se renova todos os dias. Agora, por último, qual é o modelo bíblico dos servos? Então, como é que eu sei que alguém realmente é um servo de Deus? Desde o passado, lá em Moisés escolheu alguns homens por ordens de Deus. Moisés estava trabalhando sozinho, a coisa estava saturada, ele não conseguia mais. Então Deus mandou que ele reunisse homens. Que tipo de homem? Ele reuniu 70 homens, está lá em Números 11, de 16 a 17. Deus disse, reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, os mais respeitados do povo de Israel. Então aqueles homens tinham capacidade de liderança e eles tinham respeito no meio do povo. Já desde lá atrás, eles tinham liderança, capacidade de liderar, capacidade de ensinar e eles tinham respeito no meio do povo. Esses foram que ajudaram Moisés. Depois vieram os homens de Davi. Esses homens de Davi não eram também qualquer pessoa, não. Não foi escolhido de qualquer maneira. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 28 a 38, diz quais são os homens que serviam com Davi. Olha só, homens valentes, homens fiéis, homens de nome, homens entendidos, homens que sabiam o que deviam fazer, soldados experimentados, tinham um ânimo resoluto, preparados para a peleja, providos de todos os tipos de arma, sabiam ordenar, eram voluntários e unânimes de propósito. Olha só os requisitos dos homens que serviam com Davi. Depois vieram os diáconos. Então, os apóstolos estavam lá assoberbados com tantos afazeres. E eles dizem, olha, não é bom que a gente deixe a oração e a palavra e sirvamos a mesa. Vamos escolher 7 homens para que façam esse serviço. Como é que eram esses homens? Segundo Atos 6, 2 a 4. Eram homens de confiança, homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria. Você vê que vai aumentando os requisitos? Não pode ser qualquer um para ser servo de Deus. Aí vem o modelo bíblico para a escolha dos bispos e do diácono. Bispo na palavra de Deus, a palavra original quer dizer ancião, quer dizer presbítero, elder. Não é esse bispo que a gente vê por aí. É a semelhança do pastor. Então, quais são os requisitos? Primeiro, para os diáconos, 1 Timóteo 3, 8 a 13. E nós já estamos terminando. Os diáconos eram escolhidos da seguinte maneira. Essa foi uma exortação que Paulo deu. Eram homens de qualquer maneira? Não, não eram. Então quem era? Olhe só. Olhe só que coisa interessante. Então vamos lá ver. Os diáconos primeiro. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, fala uma coisa agora e daqui a pouco outra. Não dado a muito vinho, não pode ser bêbado. Não cobiçoso de torpe ganância, não pode ser avarento, né? Só querer lucro. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres deles sejam honestas, não maldizentes, não fofoqueiras, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem a seus próprios filhos e as próprias casas, porque o que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha as condições. Depois você ouve isso de novo, ouve essa palavra de novo e guarde isso, para que você nunca mais seja enganado por A, B ou C que se diz alguma coisa.
Você nunca mais vai deixar ninguém colocar a mão na sua cabeça que não seja um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Você nunca mais vai deixar que ninguém profetize para você que não seja um verdadeiro servo de Jesus Cristo. E você está vendo quais são as condições. E o pastor, e o bispo, e o apóstolo, seja lá o que for, não importa o título que se use. Não importa. Diz aqui o seguinte, capítulo 3, versículo 1. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento. Que mais? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, não novo convertido. Não pode ser novo convertido. Tem que ter um tempo experimentado. Tem que ter um tempo de maturidade. Não pode ser qualquer um. Para que ensoberbecendo, se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Percebeu aqui? Olha quantas coisas são exigidas de alguém que tenha um título de pastor, de alguém que tenha um título de bispo, de alguém que queira um título de apóstolo. Se não preencher isso daqui, não é. Não é. Então, nós entendemos o seguinte, queridos. Por que há tanto cuidado nas igrejas sérias em nomear alguém, em dar um cargo a alguém? Porque se não houver esse cuidado, pode se provocar a morte. Primeiro a morte espiritual e depois até a morte física. Porque alguém que morre espiritualmente está sujeito a morrer fisicamente a qualquer momento, que ele está entregue nas garras do diabo. O diabo pode fazer o que quiser com essa pessoa. Então agora você entende. Por que eu quero e o pastor não me deixa fazer? Por que eu tenho e o pastor não me coloca logo? Porque ele está te experimentando, ele está te testando, para que você não se parta, para que você não se machuque e, consequentemente, você machucar a outros. Os servos são como colunas. Está aqui, ó, uma coluna ali, outra coluna ali, sei lá quantas colunas tem aqui. E muitas colunas nem estão vistas. Algumas estão à vista e outras não estão. Agora você chega e diz assim, eu vou tirar essa coluna porque ela não faz falta nenhuma. E arrebenta a coluna. O que pode acontecer? O prédio desabar. Qual é a coluna à vista? É o pastor. O pastor é a coluna que todo mundo vê. Está aí, essa coluna forte aí, ó, grossa. A coluna que todo mundo vê. Tirou essa coluna daí, o prédio vai ao chão. Por quê? É a coluna de sustentação. Mas existem outras colunas que ninguém está vendo. E se tirar também, o prédio vai ao chão também. Então daí você vê a importância que o chefe, o engenheiro, o calculista tem que fazer as coisas muito bem feitas para que depois não haja peso excessivo e a construção vá ao chão. E é isso que está faltando nos nossos dias. Esse discernimento de quem pode servir a Deus e quem não pode. Por isso que nós temos visto um universo de pessoas dizendo, eu sou pastor. Nós temos visto um universo de pessoas dizendo, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo, quando você está vendo que não é absolutamente nada. Nem vida para isso tem, nem capacidade para isso tem, e muito menos chamada de Deus. Muito menos chamada de Deus. Eu tenho um artigo escrito no meu site que é a diferença entre ser e estar pastor. Ser e estar pastor. Ser pastor é alguém que tem uma chamada de Deus. É alguém que recebeu uma convocação de Deus. E não importa as circunstâncias, ela é pastor. Ela sempre vai se portar como pastor. Não interessa. Porque agora eu não tenho rebanho, porque eu não sei. Ela é pastor. O modo de falar, o modo de agir, o modo de sentir, ela é pastor. Ela sofre pelas ovelhas. Ela está que nem Paulo. Eu sinto as dores de parto até ver Cristo formado em vós. Ele não se importa só com o seu rebanho, ele se importa com o corpo de Cristo. Então é uma pessoa que é pastor. Uma pessoa que está pastor é alguém que é colocada pelo sistema. Alguém vê, fala bem,
se comunica bem, pronto, você a partir de hoje é pastor. Está aqui a meta, está aqui, você tem que preencher os resultados. E é esses exatamente que estão pastores, que não são pastores, é que nós vemos a notícia de suicídio, que fulano se suicidou. Hoje nas redes sociais aparece muito suicídio de pastores. Aparece muito. E há muita confusão na cabeça das pessoas. Mas não são pastores? Me desculpem, não são. Não são. Sabe por que não são? Porque simplesmente deram um título para eles. Talvez porque fizeram como é que fala isso? Ai meu Deus do céu, esqueci a palavra. Um seminário. Fizeram um seminário e terminou o seminário, deram um título. Ou fizeram uma escola bíblica, escola ministerial, deram um título de pastor. Mas ele nunca teve a chamada de pastor. Às vezes há músicos que não são músicos, estão lá tocando, mas não são músicos. E está lá por quê? Sei lá por quê. Estou lá. Quem diz isso? Diz qualquer área. Está desempenhando uma chamada, está desempenhando um papel para o qual não foi chamado. É por isso que nas igrejas sérias, queridos, há muito cuidado em quem colocar. Em quem colocar. Para quê? Para que não podemos nos esquecer do seguinte: ao colocarmos alguém em um cargo, nós estamos colocando essa pessoa no lugar de coluna. Lembre-se, a coluna visível é o pastor, as colunas invisíveis são os diáconos, os presbíteros e os servos que estão na igreja. E se colocar uma coluna errada, calcular errado, e colocar uma coluna errada, e essa coluna partir, tudo que está à volta dele, atrelado a ele, cai também. Então não é só um que cai. São vários que caem. Numa parede de tijolos, ou num amontoamento de tijolos, se nós roubarmos um tijolo, não faz falta nenhuma. Mas numa parede, se você roubar um tijolo, todo mundo vai perceber. Pois da mesma maneira, se você derrubar uma coluna em que não há paredes coladas, ninguém percebe. Mas se você derrubar uma parede e houver parede colada, todo mundo vai perceber que ali aconteceu um acidente. Pois o estrago que alguém coloca uma pessoa sem testar, sem fazer os devidos cálculos, é muito grande, porque pessoas morrem. Pessoas morrem. Atenta para isso. Pessoas estão morrendo porque engenheiros inescrupulosos, leia-se pastores inescrupulosos, estão nomeando pessoas que nunca deveriam ser nomeadas. Nem esses deveriam ter sido nomeados pastores. Isso é muito sério. Então, hoje, sexta-feira passada, eu dei quais são as marcas que um servo de Cristo tem que ter. Hoje, eu estou dando as características e os atributos que um servo tem que ter. Pastor, eu não peguei tudo. É óbvio que não vai pegar, mas está gravado, para que isso seja refletido e refletido e refletido. Fecha o ciclo? De maneira nenhuma. Isso é só uma base. O pastor, ele tem enriquecido já há bastante tempo. E vai continuar enriquecendo. Isso é só uma base. Relembrando muitos conceitos. Ou a maior parte dos conceitos são relembrados. Por quê? Por que é relembrar? Porque uma igreja séria já tem esses conceitos dentro dela. Uma igreja séria que prega o Evangelho de Jesus Cristo já tem os conceitos dentro dela. E esta é uma igreja séria. Eu testifico isso em nome de Jesus Cristo. Esta é uma igreja séria. E queridos, vocês são as colunas desse lugar. Então, com aquele homem que está ali, que é aquela coluna mestra que está ali, vocês têm uma função muito séria. Eu tenho dito a algumas pessoas, parem de procurar. Porque essa procura, acaba dando em nada. E acaba trazendo feridas. Pode até acabar trazendo morte. Chega de procura. O tempo de Deus é agora, é já, é nesse tempo. Então, se nós nos submetermos à vontade de Deus, se nós nos submetermos à vontade de Deus, ao que Deus está fazendo, nós vamos ver o cumprimento da palavra de Deus. E o tempo determinado por Deus de crescimento é agora.
Eu não vim trazer nada novo. Eu não vim trazer nada novo. Nenhuma das pregações que eu dei eu vim trazer nada novo. Eu simplesmente vim passar a chave naquilo que já foi colocado. Como profeta de Deus para este lugar, e eu digo com temor diante de Deus, eu não vim trazer nada novo. Eu vim dizer a vocês que agora é a hora do crescimento. A base está posta. Esses anos todos foram tempo de colocar a fundação. Muitos entraram e saíram. Mas com vocês agora. Com vocês agora. Alguns se olham e dizem, como a senhora, eu já estou tão idosa. Estou tão cansada. Tá não, Deus vai te renovar. Deus vai te dar forças. Vai te dar força. Antes da sua partida, você vai ver a glória de Deus nesse lugar. Você vai ver o cumprimento de Deus na vida do seu filho. Aquele que você carregou no seu ventre e que você profetizou vai ser um servo de Deus. Você vai ver isso. Você já viu ele como um servo de Deus, mas você vai ver ele ser exaltado nesta nação, não como um homem, ser exaltado como um homem, não, mas vai ser exaltado como príncipe do Senhor, como um pregador legítimo da palavra de Deus, reconhecido. Os anos de humilhação, os anos de enxovalhamento, os homens de riso, os anos de tantas coisas que passaram, foram os anos da fornalha e os anos do deserto. Os anos em que Deus usou para trazer o refinamento, para que o ouro viesse à tona. E o ouro está aí. O ouro está aí. Eu estou admirado de ver o ouro brilhando na vida desse homem. Eu estou falando isso publicamente. Eu falei isso para ele domingo passado. Eu estou falando isso publicamente e está gravado também. Que é para ficar registrado isso diante do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, a hora é agora. Então a base foi colocada, o fundamento foi colocado, Deus estabeleceu este tempo. Muitos novos tempos foram dados a Portugal. Mas muitos novos tempos que foram dados, não foram dados por Deus, foram estabelecidos por homens. Mas o novo tempo para Portugal chegou, estabelecido por Deus. Eu não tenho medo de dizer, eu não tenho medo de cara feia. Não tenho medo de cara feia. Não tenho medo de satirizadores. Eu já vi tanto satirizador cair, eu já vi tanto homenzinho que se acha alguma coisa. Hoje é alguma coisa, amanhã não é nada. Já vi muitos. Mas o tempo de Deus chegou. A base está posta. E agora é a hora de buscar os feridos de alma, os feridos de espírito. Agora é a hora de pregar o Evangelho. Presta atenção. Vocês vão pregar o Evangelho aos não salvos, que está cheio em Portugal de norte a sul. Vocês vão pregar o Evangelho aos salvos que estão dentro das igrejas e que não estão assim tão salvos assim. Vão pregar evangelhos aos salvos que estão verdadeiramente salvos, mas que estão completamente desnorteados, sem saber o que fazer. Completamente sem saber o que fazer. E vão pregar o Evangelho aos servos de Deus. Aos servos, pastor? Aos servos. Vocês vão dar um norte para eles, porque eles também estão sem norte. Também estão sem rumo. Há muita gente frustrada. Há muita gente que recebeu aquilo que não tinha para dar. Quem não tinha para dar, deu. E a pessoa recebeu. Mas como pode ser isso? Exatamente, não pode. Mentiram. Mentiram. E tem gente esperando o que nunca vai ser cumprido porque Deus não mandou. E aí vem frustração. Vocês vão receber tudo isso. Vocês vão receber tudo isso. E Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Agora é a hora, a vez dos pequenos. E que esses pequenos vão ser levantados em Portugal para tapar uma grande brecha que está aberta. Atentem para isso, em nome de Jesus Cristo. Pai, é no nome de Jesus que nós aqui, eu entrego esse tempo precioso na Tua presença.
E eu quero te agradecer pelo excelente privilégio que o Senhor me deu, pelo grande privilégio que o Senhor me deu de conhecer este povo maravilhoso, esta igreja maravilhosa. Um povo, Senhor, que o Senhor tem levantado, fundamentado na Tua palavra, estabelecido o Teu reino neste lugar. Oh, Pai, é com temor e tremor que nós estamos na Tua presença. Porque esta audiência ela é muito grande, Senhor. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Por isso, Senhor, há um compromisso de que todo embaraço e todo pecado seja deixado em nome de Jesus Cristo. Que aquele que procura não procure mais. Que aquele que está às voltas, pare. E ao tempo que o Senhor determinou. Mais uma vez, Senhor, eu oro pelo pastor desta igreja, pelo anjo que o Senhor estabeleceu. Dá-lhe saúde, dá-lhe forças, sabedoria, poder do alto. Dá-lhe, acima de tudo, Senhor, uma capacidade de discernimento. Discernimento do teu tempo, discernimento da tua obra, da tua hora. Para que nenhuma decisão seja tomada, Senhor, sem o teu consentimento. Para que aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dele, para a vida da sua esposa, se cumpra na íntegra, Senhor. Dá-lhe saúde, Senhor. Dá-lhe saúde. Muita saúde, Senhor. Muita saúde. Afasta os perigos, afasta os falsos obreiros, afasta, Senhor, os falsos amigos. Afasta, Senhor. Afasta um a um. E deixa somente aqueles que, junto com Ele, vão construir esta barragem para reter estas águas que estão prometidas em nome de Jesus Cristo. Pai, paralisa as obras do inferno, as maldições lançadas, não só pelos servos de Satanás, mas pelos supostos servos de Deus, pelos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos bispos, que têm usado o teu nome em vão. Todas essas maldições sejam quebradas pelo teu poder em nome de Jesus Cristo. E que aquilo que impedia o crescimento, seja retirado pelo teu poder em nome de Jesus Cristo. Pois a fundação está posta, Senhor. A fundação está posta. E eles estão preparados para esse crescimento que virá. Os velhos ainda darão frutos. Os jovens terão visões. Ninguém ficará inerte nesse lugar, Pai. Mas todos vão cumprir a sua chamada. Todos sem exceção. Aquele que ainda tem dúvida, Senhor. Aquele que ainda tem alguma dúvida no seu coração. Aquele que acha isso ou aquilo. Nesta madrugada, Senhor, não deixa dormir. Não deixa dormir, Senhor. Até que ele reconheça que Tu és Senhor. Que Tu estás no controle desse lugar. Que estás no controle destas vidas, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Haja muita gente acordada nesta noite sem dormir, se colocando na brecha diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado, pastor Viega, por esse grande privilégio que você me dá